Estamos começando hoje uma semana especial, o Projeto Roupão da Fé. O irmão Marcos Camilo é conhecido de todos nós, é um dos anciãos da nossa igreja. Ele acabou de chegar da cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, onde concluiu ontem à noite uma semana também do Projeto Roupão da Fé. E nós teremos o privilégio e a alegria de tê-lo conosco essa semana toda, de hoje até o próximo sábado, cultos todas as noites. E eu apelo a você, para que você nessa semana esteja conosco também, traga visitantes, amigos, adventistas que estão passando por uma fase de frieza espiritual, e com certeza a bênção de Deus se manifestará entre nós nessa semana. Marcos, essa é a sua igreja, você é um dos líderes da nossa igreja, seja muito bem-vindo, que Deus o use e o capacite, não só agora, como durante toda essa semana também. Bom dia. Quantos dos irmãos estão passando provações? Levanta a mão. Vai passar, irmão. Quem está feliz? Levanta a mão. Vai passar também, irmão. Tudo passa em nossa vida, irmão. Irmãos, olha, eu vou dizer para vocês, viu? Eu fiquei bravo hoje lá no aeroporto, né? Mas a culpa era minha. Porque chegamos atrasados no aeroporto, né? E aí o voo saía da TAM às 5h52, né? E nós chegamos 5h32, né? E eu comecei a conversar, não tem mais jeito, não tem como, né? E tal. E aí os obreiros lá e ficaram no aeroporto, vão chegar aí, eu acho que para o segundo culto eles vão estar chegando. E aí tivemos que vir por outra companhia, né? Mas foi muito complicado, mas nós chegamos aqui para juntos louvarmos ao nome de Jesus. Amém, irmãos? Lá em Esteio, para a honra e glória de Deus, foram 40 batismos esta semana. E nós vimos ali milagres do Espírito Santo no coração de muitas pessoas. Eu tenho absoluta certeza que esta semana será uma semana, assim, para o meu coração muito importante. Eu quero já aqui fazer uma oração especial. Ontem foi um dia muito difícil. Ontem a Aline foi uma moça que foi batizada. Nós revezamos em 3 dias, porque a necessidade dela, ela queria voltar para a igreja, mas as dificuldades ali, 3 equipes de obreiros assim orando com ela, e ontem ela entrou no tanque batismal, e naquele momento em que nós estávamos em guerra espiritual, o Espírito Santo alcançando o coração da Camila, da Aline, mas a Aline, os problemas familiares, as dificuldades, o problema com a mãe, a falta ali de perdão, e a gente ontem pela manhã passamos muitas dificuldades, houve uma dificuldade grande entre os obreiros também, e eu não sabia que era por conta disso, né? A minha esposa ontem no restaurante, não me passaram nada, né? Sofreu um acidente, ela caiu, ficou 2 horas assim, 2 horas sem reconhecer ninguém ali. Foi um momento muito difícil, o rosto está inchado. E eu tenho percebido que a cada semana que eu tenho feito longe de casa, o inimigo tem machucado minha família. E eu quero aqui pedir para o Espírito Santo abençoar a minha casa, a minha família. Quantos aqui precisam de uma oração? Vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado por poder ter o privilégio de chegar aqui. Obrigado, Senhor, pelas vitórias alcançadas nesta semana. E o Senhor sabe que muitas vezes eu tenho refletido muito em tudo isso que tem acontecido, e tenho pensado em parar de viajar, de fazer evangelismo fora de casa, fora da minha cidade. E tem acontecido coisas que têm machucado muito o meu coração e o coração de minha família. E minha esposa machucou fisicamente. Está sentindo dores do lado esquerdo. Está inchado o rosto. Ela tocou sozinha o restaurante essa semana e eu te agradeço porque ela está aqui comigo. Peço para o Senhor por cada irmão que levantou a mão. Te agradeço pelo pastor Ronaldo estar aqui conosco, e que nós possamos nesta manhã do teu santo dia, ao sairmos daqui, sairmos renovados pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Você que trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de São Lucas, capítulo 9. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, verso 27. Os outros obreiros estão vindo para cá, mas eu quero que o Alexandre se coloque de pé, por favor. O Alexandre é obreiro do Roupão da Fé. Os irmãos podem dar uma saudação para o Alexandre. Durante esta semana ele estará aqui conosco, estará visitando, anotando os endereços dos irmãos que precisam de visitas, de interessados. Que Deus te abençoe ricamente, Alexandre, viu? Lucas capítulo 9, verso 27. Quem achou, diga amém. Nós vamos ter algumas citações da Bíblia, então você deixa aí marcado esta passagem, porque vamos voltar para Lucas 9. Aqui vamos ler um verso só. Diz assim: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. O contexto aqui, Jesus estava dizendo para os discípulos assim: a caminhada não será fácil, vocês vão ter que pegar a cruz de vocês e me seguir, não será fácil. E Jesus, olhando para os discípulos, ele disse: alguns de vocês não vão morrer sem antes ver o reino dos céus. Eu pergunto para você, o reino de Jesus já veio? Veio? Não. Os discípulos estão vivos? Não. A Bíblia se contradiz? Não. Mas a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali. Agora nós vamos para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 14. Romanos capítulo 5, verso 14. Romanos capítulo 5, verso 14. Quem achou, diga amém. Olha o que diz a palavra: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Ora, irmãos, a morte reinou de Adão até Moisés? Vamos um pouquinho mais na palavra agora. Vamos para o livro de Judas. É um livro antes do Apocalipse. Judas, só tem um capítulo, nós vamos ler o verso 9. Judas, verso 9. Judas, verso 9. Judas, verso 9. Quem achou, diga amém. O arcanjo Miguel, quem é Miguel? Jesus. Miguel, aquele que é como Deus, nome Miguel. Jesus, porém, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Então aqui, Jesus foi lá ressuscitar Moisés, o diabo chega ali. Vamos ver um pouquinho mais na Bíblia sobre a morte de Moisés. Vamos agora para Deuteronômio, capítulo 34. A Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, para nós entendermos a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 34, a partir do verso 1. Deuteronômio, capítulo 34, verso 1 seguintes. Deuteronômio, Velho Testamento, capítulo 34, a partir do verso 1. Diga amém se você achou. Então subiu Moisés das campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cume do Pisga que está em frente de Jericó. Ali Deus mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo o Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Então disse Deus: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas nela não entrarás. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como disse Deus. Deus o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje onde fica a sepultura.
Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, contudo a sua vista não se havia escurecido, nem se lhe havia fugido o vigor. Os filhos de Israel choraram por Moisés nas campinas de Moabe por 30 dias, até que se cumpriram os dias de luto por Moisés. Moisés morreu vendo a terra prometida. Era o sonho do coração dele. Quem foi vivo para o céu sem passar pela morte? Elias e Enoque. Vamos ver Elias, para nós ganharmos um pouco mais aqui na palavra de Deus, textos para acrescentar aí o nosso coração em cima desta temática. Vamos aqui para 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 9. 2 Reis, capítulo 2, verso 9, seguintes. 2 Reis, capítulo 2, verso 9. 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Você achou? Diga amém. Havendo eles atravessado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja levado para longe de ti. Disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Se me vires quando for separado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Pegando as suas próprias vestes, rasgou-as em duas partes. Apanhou a capa que caíra de Elias, voltou e parou à margem do Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias, bateu com ela nas águas e disse: onde está agora o Senhor Deus de Elias? Quando bateu nas águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu atravessou. Não foi só o mar vermelho que abriu para o povo de Deus passar aqui, foi só Eliseu. Você veja, quando Elias estava subindo, a capa caiu, bateu ali no Jordão, a água abriu. Eliseu gostava tanto de andar com Elias, que em determinado momento, alguns versos anteriores, Elias fala para Eliseu: fica aqui. E Eliseu: não, eu quero estar com você. E eu deixo uma frase especial para o teu coração agora. É muito importante nós termos amigos que são amigos de Jesus. E Eliseu andava junto com Elias. Quando Eliseu morreu, um camarada vem ferido mortalmente, cai morto em cima da sepultura de Eliseu e ressuscita, porque o mesmo Espírito Santo que estava com Elias estava com Eliseu. Mas vamos para Lucas capítulo 9, vamos retomar Lucas 9, e agora nós vamos ler a partir do verso 28. Lucas capítulo 9, verso 28. Lucas 9, verso 28. Se eu posso ler, você diga amém. Cerca de 8 dias depois dessas palavras. Que palavras? Da primeira leitura desta manhã, Jesus olhando e dizendo para eles: alguns de vocês não vão morrer sem antes ver o reino de Deus. 8 dias depois, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Estando eles orando, transformou-se a aparência do seu rosto, e suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Preste atenção aqui, irmão. Estavam falando com ele 2 homens, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele estavam com muito sono, mas quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Quando estes se afastavam dele, disse Pedro a Jesus: mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele dizia isto, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. Entrando eles na nuvem, temeram. Saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu amado filho, a ele ouvi. Tendo ouvido aquela voz, Jesus se achou só. Seus discípulos se calaram, e por aqueles dias não contaram nada a ninguém do que tinham visto. Meus irmãos, esta é a palavra da salvação de Deus para nós. Amém, irmãos? O grande sonho de Moisés era entrar na terra prometida. Moisés viveu por aquilo, trabalhou por aquilo. Ficou com aquele povo no meio do deserto, um povo reclamão, lamuriador. Tudo que eles precisavam tinha.
A água brotava do chão para beber, tomar banho, todo dia. O maná caía do céu. Aquela nuvem deixava o melhor clima da terra durante o dia, no meio do deserto. Uma coluna de fogo os aquecia durante a noite. E aquele povo reclamando, Moisés comete um pecado. Que pecado Moisés comete? Ele feriu a rocha. Mas ele trabalhou por aquilo. Tinha contato direto com Deus. Com 120 anos, sonhando com a terra prometida. A Bíblia não diz que Deus foi voando com Moisés, pegou ele pela mão e voou até o alto do monte. A Bíblia diz que Deus subiu com Moisés aquela montanha. Imagine para um homem de 120 anos, cansado. O meu coração, eu imagino isso. Quantas vezes eu fico pensando, só vou saber lá no céu, definir isso. Mas eu imagino Deus, Moisés, respira um pouquinho. Você precisa chegar lá em cima comigo, no alto da montanha. Respira. Deus foi subindo com Moisés. Quando chega no alto da montanha, Deus diz para Moisés, contemple. Ele olha. Era o sonho do coração dele. Ele viveu por aquilo, trabalhou por aquilo. As cidades das palmeiras. Ele viu tudo aquilo, sonhou. E Deus disse para Moisés, esta terra eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou dar para o meu povo essa terra. Gostou do que você viu, Moisés? Gostei, Senhor. Você não vai poder entrar, Moisés. Eu também imagino o coração de Moisés se entristecendo. Viveu a vida toda por aquilo. Ele contempla a terra prometida, se encosta em Deus, morre no colo de Deus. Deus cava uma sepultura, enterra o corpo de Moisés. Mas o próprio Deus, para se cumprir a Bíblia, Judas 9, o próprio Deus vai lá para ressuscitar Moisés. Quem chega do lado, irmãos? O diabo. Apocalipse 12 vai dizer que ele é acusador dos filhos de Deus dia e noite. E eu imagino a luta de Satanás com Jesus naquele momento. Por que é que Jesus expulsa o diabo? Porque Moisés se arrependeu do que fez. Quando Deus espanta Satanás para lá, ressuscita Moisés, eu fico imaginando Moisés contemplando o rosto do mesmo Deus que ele tinha o feito ver a terra prometida. Deus pega agora Moisés com um corpo diferente, não cansado mais. Ele pega Moisés e começa a voar com Moisés. Sai do planeta Terra, passa pelo Órion, chega lá no terceiro céu, anjo voando de um lado para o outro. Imagine isso. Moisés tem o privilégio de entrar no céu, de ver os anjos no céu, de ver a glória de Deus, ver o Espírito Santo. Ele viu tudo aquilo no céu. Ele viu quando Jesus comunicou a todo o céu: eu vou ter que ir à terra para morrer pela raça humana. Ele viu quando os anjos se emocionaram. Sabe por que eles se emocionaram? Se emocionaram porque eles não aceitaram. Os anjos não aceitaram que Jesus viesse. Se ofereceram: nós vamos em seu lugar. E Jesus disse: somente a minha morte pode salvar a raça humana. A minha morte somente pode salvar a raça humana. Moisés e Elias, e Enoque também viram Jesus nascer nessa terra, passar por todo o sofrimento nessa terra. O que é que Moisés e Elias vieram fazer na transfiguração? Isso aqui eu fiquei durante muito tempo pedindo para o Espírito Santo entendimento para isso. Eles vieram dizer para Jesus, e foi dito na palavra: se o Senhor não morrer em Jerusalém, nós não vamos poder ficar na glória. Nós já estamos no céu, mas o Senhor precisa morrer em Jerusalém, porque se o Senhor não morrer em Jerusalém, nós somos daqui, nós não vamos poder ficar lá. E o teu Pai vai te ressuscitar. O Senhor precisa ir até o fim. Quem estava ali? Ali estava Pedro, Tiago e João. Eles viram, e a Bíblia diz que o rosto de Jesus se resplandecia como o sol. Eles viram a glória de Deus. Da mesma maneira que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus, Pedro, Tiago e João viram, ficaram abobados. É tanto que disseram: quer que a gente faz 3 tendas aqui? Aquilo era um momento espetacular, e Pedro, Tiago e João viram isso. Eles viram Elias e Moisés. Elias representando aqueles que vão vivos para o céu, Moisés aqueles que vão ressuscitar para ir para o céu. Quer que eu diga para você, irmão?
Os três viram o reino de Deus em miniatura. Eles viram. E eu sinto vontade, às vezes, de comer literalmente a Bíblia, porque a Bíblia não se contradiz. A Bíblia é uma trilha para nós. Jesus morreu na cruz do Calvário. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Você matou. Você matou. Você matou. Você matou. Você. Nós o matamos na cruz do Calvário. A maior descoberta que eu fiz na Bíblia: Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os piores Ele veio salvar a partir de mim. Eu me lembro perfeitamente, falei da minha esposa aqui, o dia em que a minha esposa foi batizada. Eu estava afastado da igreja. E eu me lembro perfeitamente, foi lá na chácara do Rasquini, em Ferraz de Vasconcelos. Eu estava com uma jaqueta e uma carteira de cigarro dentro. E eu fumava 3 maços de cigarro. E ela estava lá dentro da piscina. E no momento em que ela então está ali para ser batizada, eu estou aqui, né? Olhando ali o batismo e lembrando de tudo. Porque eu nasci, meus pais já eram adventistas do 7º dia. Eu agora viciado, escravo do cigarro, vendo a minha esposa sendo batizada. E naquele momento chega o irmão Paulo. E o irmão Paulo, ele, quando chega ali, para mim, ele estava com um roupão assim na mão. E quando ele chega com o roupão, ele fala assim: Marco, batiza também. E eu falei para ele: eu não posso. E ele disse para mim: não pode, por quê? Eu disse: eu não posso. E ele veio até aqui pertinho aqui. Quando ele chegou perto, ele sentiu o cheiro do cigarro e disse para mim: é por conta do cigarro, é? Eu falei: é. E ele naquele momento, me leu Romanos 8. Obrigado, Paulo. O Espírito Santo de Deus não trabalha com forte. O Espírito Santo assiste o fraco na fraqueza. Batiza, Marco. Não deixe tua esposa se batizar sozinha. Está aqui o roupão. Aquilo foi forte, porque fraco era o que eu me sentia na hora. Peguei o roupão, fui para trás de umas árvores lá no cantinho do muro. Quando eu cheguei lá, tirei a carteira de cigarro, joguei e disse: não fumo mais. Entrei na piscina, escutei o que vocês viram aqui, pastor Ronaldo dizer: eu, como ministro do Evangelho, para a remissão dos seus pecados, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu fui batizado. Fiquei feliz. Fui para o MV. Fiquei tão alegre no MV. E a gente estava ali e os meninos me abraçaram. Marco, tu está de volta, estou aqui. E agora vamos, né? Vamos à luta. E minha esposa perguntou para mim: Marco, e tu vai conseguir o cigarro? Já joguei fora. Está no lixo já isso aí. E o tempo foi passando. Quando deu ali por volta de 8:30 da noite, uma dor de cabeça, um suador. E eu comecei a passar mal. E eu comecei a chorar e dizer para Deus: eu não quero mais cigarro. E eu entrei numa luta. E aquela luta eu não conseguia dormir. Minha cabeça doía. Eu andava de um lado para o outro, chorando, desesperado. Eu saio da minha casa e começo a catar, feito morador de rua, bituca de cigarro. Junto tudo aquilo, boto ali num papel, tiro o filtro e fumo um cigarro, chorando. Não quero mais isso, Senhor. E por que eu sou escravo dessa porcaria, desse cigarro? O Senhor pode mudar a minha história? Me ajuda, Senhor. E fumei. E pensei no domingo: vai adiantar ir para a igreja? E minha esposa disse: e aí, Marco, e agora? Tu vai para a igreja? Eu disse: eu não sei. E aí eu me lembrei do irmão Paulo. Eu me lembrei dele dizendo para mim: batiza, Marco.
O Espírito Santo é tua força. Eu lembrei dele me entregando o roupão, de eu não querendo mais, e só por isso o pastor me batizou. Não quero mais, fui batizado, era a minha decisão, não vou mais. Mas e aí? Eu falei, o irmão Paulo vai estar na igreja. E digo para você hoje, eu não fui na igreja Adventista do Sétimo Dia de Guaianazes naquele domingo à noite por conta do evangelho. Eu fui porque lá tinha um irmão de cabeça branca que toda vez que me via, me abraçava. E quando eu vou na igreja, sabedor de que eu estava com problemas, quando eu estou subindo as escadas, ele me dá um abraço apertado. Ele olha nos meus olhos e diz para mim assim: não desista. Eu sei da tua luta aí. Fica aqui, hein? Fica aqui. Não saia daqui. E eu quero você na minha classe. E vai ter o jazz, e vai ensaiar essa semana, e eu quero você no ensaio. E eu gostava, sempre gostei de quarteto, e era um conjunto masculino. E aí eu fui para o ensaio, quando eu cheguei lá todo animado, de repente alguém diz assim: está sentindo cheiro de cigarro aí? E eu vou ali no banheiro. Fui lá para trás, tinha um pé de boldo lá no fundo, catei aquelas folhas todas, voltei, ensaiei. De vez em quando alguém dizia: está sentindo cheiro de cigarro? Eu saía, sabia que era eu. Mas sabe por que eu continuei? Porque alguém na igreja dizia para mim: não desista, fica aqui. Me abraçava. Ninguém pode estar aqui, uma vez ele me disse. Ninguém. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer, porque todos pecaram. Em pecado me concebeu a minha mãe. Foi uma outra lição da escola sabatina que ele fez para mim. E olhava para mim e dizia: em pecado, vai ser tua luta inteira, Marco. Deus vai te dar força, você vai ser liberto, Marco. Fica na igreja. E me abraçava. Passa um ano e meio, 2 anos. E eu estou sentado lá. E eu ia na igreja porque alguém dizia para mim: não desista, fica aí. Era sempre assim. E eu lembro perfeitamente. Estou sentado, nome dos oficiais da igreja para o ano de 1985. Líder dos jovens, Dilma. Secretário dos jovens, Marcos Camilo da Silva. Eu botei a mão na cabeça e falei: irmão Paulo está doido. Saí correndo, fui lá: irmão Paulo, o senhor sabe que eu não posso. Ele perguntou para mim: quem pode? Quem pode? Não desista, menino. E ele, quando ficava bravo, disse para mim: fica aí, faça o que eu estou mandando. E era bravo. Ele ficava com a mão na cintura assim, todo mundo estava fazendo bagunça, parava. Minha infância toda lá, irmão Paulo, referência. Vocês estão vendo ele aí, ó. Aqui está o papai, aqui, ó. Essa foto aqui é meu pai, ó. Irmão Paulo, esse cabecinha branca de óculos ali, ó. Aqui do lado está a face do pastor Wilson aqui, ó. Pode deixar essa foto aí. Eu lembro que ele me animava. Eu chegava na igreja, me animava e dizia: fica aqui, filho, não desista. E a gente fazia plataforma, era tudo lindo, as bandeiras, os jovens animados. Eu estava lá na frente, paletó, gravata, feliz e tal. Daqui a pouco eu sinto que tem alguma coisa aqui. Quando eu botei a mão, era uma carteira de cigarro na meia. Aí eu virei o pé assim: será que algum irmão viu? Será? Estou olhando assim. E naquela hora eu sinto remorso no coração, tristeza pelo meu pecado. Eu chorei amargamente naquela hora. Botei as mãos assim, eu chorei. Eu falei com Deus: igreja não é para mim, isso não é para mim. Jogo a toalha, não quero saber de igreja, estou fora de igreja, isso não é para mim. E eu choro, paro de chorar, decido jogar a toalha. Enxugo minhas lágrimas. Está o irmão Paulo na terceira fileira, sentado, chorando, desesperado, olhando para mim dizendo: não desista, fica na igreja. Fiquei. Foram 3 anos e meio a minha libertação, mas ela veio. Sabe
Que é essa foto aqui? Essa foto aqui foi o dia que eu fiquei ancião ordenado da igreja. Está o meu pai aqui, o pastor está ali, e o Espírito Santo fez a mão do irmão Paulo estar sobre a minha cabeça. Não podia ser outro para pedir para Deus me abençoar nessa igreja. Hoje está fazendo 17 dias que eu fui lá. Eu e o Leão fomos lá. Nós fomos na casa dele. Está com 90 anos. Anda assim, ó. Perguntou para mim: o que é que tu está fazendo? Eu disse: feito um louco, estou saindo, viajando contra a minha vontade. Eu não quero sair de casa, não quero deixar a Ivone sozinha, levar roupão. E eu quero dizer para você, não estou querendo fazer mais isso. Mas ele falou para mim assim, ó: tu recebeu de graça deu que você recebeu. Vai salvar quantas pessoas você puder. Eu falei para ele: irmão Paulo, a minha mãe disse para mim assim, irmão Paulo. Eu falei para ele: minha mãe disse, eu vou ter 2 estrelas da minha coroa, pelo menos, uma do Samuel e a sua. E aí foi a maior lição que eu já recebi. Ele falou: não, Marco, cada alma salva. A estrela original vai para a coroa de Jesus. Agora tem várias réplicas. A tua mãe vai ganhar uma réplica porque te ensinou. E eu vou ganhar uma réplica porque eu te carreguei. E foi teu pai que pediu o teu corte. Na comissão ele disse: vamos cortar o Marco. Não pode? Vamos cortar o Marco. E ele disse que deu um tapa na mesa e disse: não, ninguém pode estar aqui, nenhum de nós anciãos, ele disse, nenhum de nós. Deixa o Marco comigo, eu estou carregando ele. Se nós cortarmos ele agora, vamos botar numa bandeja e vamos dar para o diabo. Nunca mais esse menino volta. E quer que eu diga para você? Se ele não tivesse feito o que fez, eu não estaria hoje aqui para pregar o nome de Jesus. Isso não é apologia ao pecado, é a minha história. É a minha história. E eu não posso pregar outro evangelho. E eu tenho dito para as pessoas: eu ofereço Jesus para você. Batiza. Batiza. Nós temos um vídeo dele cantando, do irmão Paulo cantando. Tem, Hilton? Eu fui lá e nós filmamos. Isso está com 2 semanas e um pouquinho. Nem no céu azul foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida do porvir, com fé no meu Senhor. Vamos cantar. De mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver. Amém. Amém, amém. Não saiu como era, mas saiu. Sério.
Eu quero ser o irmão Paulo para você agora, irmão. Existe alguém aqui que por um motivo ou outro, assim como aconteceu na minha vida, um dia se afastou de Jesus? Se tem alguém, levante a mão assim. Fica com a mão levantada assim. Eu ofereço Jesus para a senhora, irmã. Eu ofereço Jesus para a irmã. Se vocês querem recomeçar com Jesus uma nova vida, levante a outra mão também, as duas. Fique em pé. Pode se levantar, irmã. Pode se levantar, irmão. Isso é evangelho de Jesus. É quando alguém reconhece: eu quero. Tem alguém aqui que não foi batizado nas águas ainda? Levante uma mão assim. Se você aceita, levanta a outra mão assim. Eu quero me batizar. Levanta as duas. Fique em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, pela tua decisão. Louvado seja Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, que habita no céu, na terra e em todo lugar onde o teu nome é invocado em espírito e em verdade. Hoje, Senhor, nós estamos na tua casa felizes, porque aqui hoje, no coração destes irmãos que estão em pé, o Espírito Santo ganhou a batalha. Hoje esses irmãos estão dizendo: eu aceito Jesus como meu Salvador e Senhor. E Senhor Deus, nós vamos ter muitas dificuldades na nossa caminhada rumo ao céu. Estes irmãos, Senhor, estão hoje abrindo o coração para o Senhor e dizendo: eu quero Jesus. Mas Senhor, quem sabe exista algum irmão meu aqui que, assim como eu, durante sua caminhada tem sido tão difícil. Quem sabe este irmão tem pensado em jogar a toalha. E hoje eu quero, porque o irmão Paulo disse para mim assim: eu não consigo mais, eu não consigo salvar ninguém mais. Salve quantas pessoas você puder. 67 anos de casado, ele e a irmã Eunice tomaram conta da tua igreja de uma forma tão especial. E hoje, Senhor, me ajude como líder da tua igreja a ter esse mesmo espírito, porque é o Espírito Santo no coração. E nós precisamos sonhar com a nova terra, sonhar com a nossa pátria, assim como Moisés sonhava. Ele teve o privilégio de entrar na terra prometida, mas lá do céu, onde não há morte, não há sofrimento, não há lágrimas. Que privilégio teve Moisés. Ah, Senhor, é o grande sonho da tua igreja. Esta igreja é militante, mas em breve será triunfante. Esta igreja tem apresentado a principal pregação que nós temos que pregar hoje: Jesus em breve voltará, e nós vamos para o céu, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós não vamos sofrer mais. O irmão Paulo vai poder andar, vai poder voar. Quando fala das coisas do céu, Marco, não consigo pregar, não consigo hoje muitas vezes ir para a igreja mais, mas está aqui meu pôr do sol todo dia, minha lição da escola sabatina, minha Bíblia. Tu continue fazendo isso. Hoje eu estou dizendo para estes irmãos que estão em pé: não desista, irmão. Estou dizendo para os meus irmãos batizados:
E quem sabe entraram hoje aqui machucados, não desista. E nós vamos chegar no céu. Que Deus abençoe esta igreja, que é a igreja do coração. E eu tenho certeza, muito em breve, nós vamos ver Jesus nas nuvens dos céus. Esta oração é a Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém, Senhor. Eu quero que algum irmão, os anciãos da igreja agora aqui, os irmãos fiquem em pé, por gentileza, irmãos. Esses irmãos que estão em pé, os anciãos agora, como líderes da igreja, eu quero que os anciãos vão até onde está esse irmão e dê um abraço especial. Cada ancião, nós temos alguns irmãos em pé aqui, temos uma irmã aqui. Os anciãos desta igreja, líderes da igreja, e diga para a irmã, não desista, dê um abraço especial. Nós estamos juntos para receber os irmãos e para caminharmos. Que Deus abençoe ricamente. Louvado seja Deus. Querido Deus eterno Pai, nós te agradecemos porque a tua graça tem alcançado ainda hoje homens e mulheres sinceros que desejam servir ao Senhor de coração e preparar-se para um dia estarmos todos juntos no lar celestial. Nesta hora, ao presenciarmos o batismo do Miguel, da Érica e do Maurício, nós os entregamos em tuas mãos, pedindo que a carreira cristã que eles estão começando oficialmente, reafirmando neste momento, seja uma carreira vitoriosa, cheia de êxito, que os leve finalmente a receberem a coroa da vida eterna no dia da segunda vinda de Cristo Jesus. Estas bênçãos nós pedimos sobre eles e sobre nós também, por amor e em nome de Jesus. Amém. Na semana passada eu citei brevemente a história do Miguel nos nossos 2 sermões. O Miguel, o ano passado, mais ou menos nesta época do ano, estava no bairro do Cambuci. Semana passada eu disse Aclimação, mas é Cambuci, tudo perto, né? Estava fazendo panfletagem num sábado. E ele estava num semáforo fazendo esta panfletagem, quando uma senhora parou o seu carro ali e ele aproximou-se deste carro oferecendo para essa senhora o folheto que ele estava distribuindo na sua panfletagem. Essa senhora, ou melhor, foi o contrário, ela ofereceu o livro. Ok, ele ofereceu o panfleto. Ok, muito obrigado. Ela ofereceu o panfleto e a mulher então disse: tudo bem, eu aceito o seu panfleto, vamos trocar, e você pega então o livro. E naquela ocasião foi entregue para ele então o livro A Grande Esperança. Ele acredita que ali no livro houvesse algum carimbo com o endereço da Igreja Central Paulistana, porque ele justamente veio parar aqui na Igreja Central Paulistana. Ele acabou entregando este livro já para uma outra pessoa, já não tem mais este livro, uma pena, porque seria uma relíquia, né, este livro da sua história. E hoje, pela graça de Deus, depois de feitos os estudos, o Miguel tomou sua decisão e está sendo batizado por um livro que foi entregue. Na semana passada o Miguel estava conosco aqui no sábado à tarde para participar da distribuição do livro A Única Esperança. E ele disse: pastor, eu quero estar num semáforo também, porque da mesma maneira como eu fui alcançado num semáforo, eu quero distribuir os livros no semáforo. Então nós ficamos muito felizes, Miguel, pela maneira como Deus alcançou você. Eu poderia dizer também que o Miguel é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, morou lá uma boa parte de sua vida. Depois, por uma série de fatores, ele acabou vindo a São Paulo. E provavelmente Deus trouxe você a São Paulo para que aqui você conhecesse a mensagem da salvação. Estimado Miguel, o seu nome é um nome bíblico. O significado do nome Miguel é aquele que é como Deus. Logicamente você não é como Deus exatamente, mas o propósito da morte de Cristo Jesus em seu favor na cruz do Calvário é que você se torne cada dia mais semelhante a Cristo, crescendo no conhecimento, na graça, na dedicação de sua vida a Cristo Jesus. E agora, de acordo com a sua profissão de fé em Cristo, aceitando-o como seu Salvador e Senhor, eu como pastor tenho a alegria de fazer o seu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
seu filho Maurício. Eu vou pedir que a Lia esteja aqui à frente, se há mais algum familiar ou amigo. Eu não sei se o Rafael está aqui conosco. Podem entrar a Érica e o Maurício. A Érica tem uma história muito interessante. A Érica pertencia a uma outra denominação religiosa e no seu local de trabalho, num dos hospitais da cidade de São Paulo, ela conheceu o Rafael. O Rafael já havia pertencido à Igreja Adventista no passado, mas atualmente ele não está vinculado, não está ligado oficialmente à Igreja Adventista. E ele sempre falava da Igreja Adventista para a Érica. Essa semana, visitando a Érica na sua casa, o Maurício, ela me contava que ela ficava até um pouco irritada, porque ele só falava de Igreja Adventista, Igreja Adventista. O que tem nessa igreja? Bom, para resumir a história, porque nosso tempo é curto, a Érica veio à Igreja Central Paulistana, visitou a nossa igreja, começou a receber os estudos bíblicos. Hoje ela acompanha a programação da TV Novo Tempo também. E hoje ela entende por que o Rafael falava tanto da Igreja Adventista. O Rafael não está aqui agora, Érica. Ah, ele está? Cadê? Eu queria conhecer o Rafael. Vem aqui à frente, Rafael. Não? Ok. Mas que a graça de Deus esteja na sua vida, viu, Rafael? Que você também possa andar nos caminhos do Senhor cada vez mais, se preparar para um dia estarmos juntos no lar celestial. E com certeza lá no céu existe uma coroa preparada para você, Rafael. E nessa coroa já há pelo menos 2 estrelas, a estrelinha da Érica e a estrelinha do Maurício também. Que Deus abençoe a você. Estimada irmã Érica, você tem sentido no seu coração o apelo de Cristo Jesus para fazer de você uma seguidora de Cristo, conforme a sua decisão de fazer de Cristo o seu Senhor, de acordo com o desejo do seu coração. Eu nessa hora tenho a alegria de fazer o seu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você está tomando essa decisão na melhor fase de sua vida, consagrando ao Senhor o melhor de sua força física, o melhor dos seus talentos, o melhor dos seus anos. Que o seu desejo, que esse desejo de servir ao Senhor continue no seu coração durante toda a sua vida, para que naquele dia, juntamente com a sua mãe e muitas outras pessoas que vocês conduzirão aos pés de Cristo, vocês possam estar no lar celestial. E agora, imitando o exemplo de sua mãe, eu como pastor tenho a alegria de fazer o seu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.